Quais são as exigências de um psicólogo escolar, então, hoje em dia, dentro desse cenário? Então, dentro desse cenário, esse psicólogo escolar, né, quando a gente está falando da orientação profissional, ele pode trabalhar como um formador desses professores, né, e também um articulador desses conteúdos que estão alinhados dentro da coordenação pedagógica em atividades que promovam essas reflexões. E aí a gente vai, vamos lá, empreendedorismo, né? Empreendedorismo pode ser uma disciplina, mas está muito mais ligado a um comportamento, né? Porque o empreendedor, ele precisa ter um comportamento empreendedor, mas quando eu trago isso como temática, eu vou trabalhar conceitos do empreendedorismo, então um professor pode trabalhar com isso dentro da escola. A matemática financeira, que está muito ligada a uma gestão de processos financeiros básicos da vida, né? Então, como eu posso trabalhar isso dentro da escola? Então, às vezes, esses elementos, eles podem ser trabalhados dentro de projetos, e às vezes eu posso chamar de itinerário, mas eu posso chamar isso de projetos educativos voltados para a formação, que são elementos alinhados desse trabalho. E promove um autoconhecimento, né, da pessoa entender que lugar que ela se encaixa, né? Isso, eu ia perguntar exatamente disso agora. Se existe uma entrada para se falar de inteligência emocional dentro disso. Sim, sim. Porque, nossa, eu sempre enxerguei isso como uma coisa tão importante. Do empreendedorismo, assim, você precisa ter algo mais para ser um empreendedor. Já está olhando para a inteligência emocional também, né? E para que situações você se acomoda na vida, né? Aí quando você fala da educação socioemocional, a gente está falando de algo que tem que estar na formação, tem que estar linear, né? É um trabalho contínuo da escola, isso tem que estar lá na educação infantil. Sim. E começar na educação infantil, né? E a gente sabe da importância disso. Então, quando eu falo do projeto de vida lá na frente, eu tenho que ter um sujeito já preparado para identificar esses fatores e ele vai criando repertórios ao longo da vida dele para entender como é o funcionamento dele, né? Não só emocional, de autorregulação. E a gente sabe o quanto é importante esse processo dentro da escola, né? Então, assim, a gente está falando aqui de projeto de vida, de orientação profissional, de ensino médio, mas isso não pode ter um efeito se eu não tenho uma matriz. Perfeito. Né? A matriz está toda nessa inteligência emocional, que é algo que dá para desenvolver, que é importante desenvolver desde pequenos, né? E aí você vai ao longo do ensino médio aplicando os projetos, né? Porque eu acho que isso é uma inserção que ela não pode ser uma intervenção dentro da escola. Uma disciplina, né? Hoje em dia tem muito isso, né? É uma disciplina de inteligência emocional. E aí é uma caixinha, né? Tem a aula de história, a aula de ciências, e a aula entra uma psicóloga lá e fala sobre inteligência emocional na escola. Eu não acredito muito nesse modelo. Eu acho que tem que estar integrado, né? Isso tem que estar dialogado dentro de todas as disciplinas, né? As temáticas de trabalho. Às vezes um professor de língua portuguesa, ele pode trabalhar um texto dentro de sala de aula que fale sobre um tema importante como a inclusão, por exemplo, sobre o capacitismo, por exemplo. Ele pode trazer essa temática e abrir uma discussão, porque eu estou produzindo ali um texto oral com o aluno, né? E a gente sabe que isso é pensamento. Sim. Né? E isso é importante no desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando valores também, né? Porque quando eu crio essas discussões, né? E aí eu estou falando aqui de um jovem de 12, 13, 14 anos, eu acho isso, eu acho aquilo, eles estão cheios de opiniões, né? E cheios de verdades, né? E na medida que eu observo a opinião do outro, eu desconstruo um pouco da minha verdade. É só nesse exercício que eu consigo pensar. Perfeito. Né? Não tem como eu pensar só no meu mundo, só na minha casa.